Eu descobri a traição da minha esposa no mesmo dia em que ela foi hospitalizada. Anos depois, ela ainda não aceita que eu estou comprometido com minha noiva. Se existisse um prêmio para a maneira mais devastadora de descobrir a infidelidade de uma parceira, eu certamente seria o vencedor. Como muitas pessoas neste subreddit, de repente me vi membro de um clube que nunca quis integrar. Nunca esquecerei a voz da minha ex-cunhada repetindo em sinto muito e ao telefone, enquanto eu dirigia para casa após uma semana viajando a trabalho. Eu estava perplexo e não fazia ideia do que ela queria dizer. Até que, depois de se acalmar um pouco, ela me informou que minha esposa estava no hospital e que eu precisava ir para casa rápido. Minha mente disparou enquanto eu tentava obter mais detalhes e ao mesmo tempo evitar acidentes enquanto acelerava para chegar lá. Tudo o que ela me disse foi que havia ocorrido uma agressão, e então desligou a chamada, não respondendo quando tentei ligar de volta. Para contextualizar, minha ex e eu nos conhecemos na casa dos 20 anos, através de um amigo em comum em um churrasco. No início, parecia um sonho se tornando realidade. Ela era não apenas incrivelmente linda, mas também tímida e introvertida. Levou algum tempo até começarmos a namorar oficialmente, mas quando aconteceu, eu estava nas nuvens. Na primeira vez que tentamos ser íntimos, ela começou a chorar de repente. Eu deveria ter percebido que isso era um mau sinal. Fiquei assustado e pensei que tinha feito algo errado, mas no dia seguinte, ela se desculpou e me explicou que estava sendo provocada. Descobri que 2 anos antes de nos conhecermos, ela esteve em um relacionamento longo com um homem que era abusivo tanto emocional quanto fisicamente. Ele a degradava durante os momentos íntimos e depois se desculpava. Ela teve um flashback, mas me assegurou que não tinha nada a ver comigo. Então, seguimos com calma, já que ela ainda estava em terapia. Foi difícil, mas eu amava e acreditava que, uma vez superada essa fase, nosso relacionamento se fortaleceria. E, por um tempo, realmente parecia ser assim. Avance rápido mais 1 ano e nós nos noivamos. A intimidade pela primeira vez também aconteceu durante essa fase. Tive a sorte de poder comprar uma casa para nós, cortesia da herança do meu tio falecido. As coisas estavam indo muito bem e sugere, meio a sério, que plantássemos uma árvore de pêssego, importante para o futuro, que simbolizava novos começos, e ela concordou totalmente. Nos casamos pouco depois disso e, francamente, foi absolutamente incrível. Claro, tivemos nossos altos e baixos normais como qualquer casal casado, mas eu nos considerava mais afortunados porque ela sempre se esforçava para não ir para a cama chateada e sempre me apontava gentilmente se eu fizesse algo que a incomodasse. Algum tempo depois, a vida basicamente seguiu seu curso e eu fui promovido no trabalho. Isso significou mais dinheiro, mas também significou que eu viajaria mais para conferências e reuniões de negócios. Noti que ela estava ficando cada vez mais deprimida e não estava sendo tão íntima como antes. Mantinha seu telefone perto de si e até parou de abordar delicadamente as coisas que a incomodavam. Tentei conversar com ela sobre isso, mas ela me assegurou que estava bem e que era uma fase pela qual estava passando. Como eu não tinha motivos para desconfiar dela, deixei passar. Depois, como se do nada, isso aconteceu. Lembro-me de entrar correndo no hospital, quase sem respirar e perguntando freneticamente por minha esposa, quando o policial mais compreensivo e paciente do mundo me sentou para explicar o que havia acontecido. Ele disse que era amigo da minha cunhada e que respondeu a uma chamada de distúrbio doméstico. Chegou à cena e encontrou um casal brigando. O suposto namorado estava em cima da mulher, batendo nela, e ela gritava tentando arranhá-lo. Isso não fazia sentido para mim porque, 1, isso não tinha nada a ver com minha esposa, pois estávamos casados, e 2, literalmente todas as pessoas que conheciam minha esposa sabiam que ela não faria isso. Ele me deu um olhar cúmplice e colocou a mão no meu ombro, dizendo que eu precisava me acalmar muito porque a namorada em questão era, na verdade, minha esposa. Se não fosse pela gravidade da situação, eu teria rido na cara dele. Mas algo na forma como ele disse tudo me fez acreditar. Então, uma enfermeira me levou para ver minha esposa e me cumprimentou. Hoje em dia, ainda me custa encontrar palavras para descrever aquilo. Fiquei lá por uma eternidade. Depois, veio um médico e explicou as lesões dela. A mandíbula estava ligeiramente fraturada, seu olho esquerdo estava completamente inchado e havia hematomas massivos cobrindo metade do seu rosto.
além de 3 costelas quebradas. Depois, o médico lançou outra bomba e disse que ela estava grávida. Ainda não conseguia entender como isso havia acontecido. Então, vi a irmã dela. No início, ela tentou me evitar, mas persuadida por seu amigo policial, contou o que sabia. Descobri que o ex da minha esposa havia entrado em contato com ela 5 meses antes, fazendo aquele passo de redenção de pirâmide, no qual ele pedia desculpas às pessoas que havia prejudicado para limpar seu karma. Qualquer outra pessoa estaria ficando louca nesse momento. Eles começaram a conversar mais e ele a convenceu a se encontrar para tomar um café e mostrar que havia mudado. Obviamente, os velhos sentimentos ressurgiram junto com o fato de que ele parecia mudado. Logo, isso se transformou em um caso emocional. Minha esposa procurou sua irmã para pedir conselho, e ela disse para levar as coisas com calma e simplesmente tirar isso do sistema, se precisasse. Isso, então, levou a um caso físico 3 meses depois. De fato, a irmã dela disse que ao menos deveria fazer as pazes com seu ex de qualquer forma, e até se ofereceu para encobrir a esposa de vez em quando. Minha cunhada estava chorando naquele momento e continuava se desculpando comigo, dizendo que não sabia sobre o abuso, pois minha esposa nunca contou a ninguém além de mim e de seu terapeuta. Naquele momento, eu estava congelado. Simplesmente não conseguia sentir nada. Estava absolutamente atônito pelas ações de minha esposa. Quando ela finalmente acordou, eu estava lá e ela começou a chorar ao me ver. Passei os meses seguintes em modo zumbi. Houve aconselhamento individual para ela e aconselhamento matrimonial para nós, a pedido da família dela. Durante o aconselhamento, ela foi surpreendentemente comunicativa sobre como isso aconteceu e como se odiava absolutamente por me causar dor. Mencionou que em um momento, no caminho de casa, ela fantasiava dirigir até o rio porque cheirava como ele, e não fez isso porque não queria que seu cheiro me corrompesse. Disse que tentou terminar, mas que era muito fraca e só depois de descobrir que estava grávida é que realmente despertou e percebeu que qualquer contato adicional com esse homem era tóxico, não só para ela, mas também para a criança que estava por nascer. Portanto, foi terminar as coisas pessoalmente para sempre quando ele a atacou. Depois que o bebê nasceu, um menino, fizemos um teste de paternidade e ele era meu. Mas quanto mais tempo passava com ela, mais percebia que não detestava minha esposa, na verdade, eu a odiava. Não conseguia ver a mulher com quem me casei, mas sim suas ações, cada vez que olhava para ela. Decidi-me porque tinha medo de fazer algo de que me arrependesse e me tornar exatamente como seu ex-abusivo. Ela quis me convencer a não ir embora, até me fez a oferta ridícula de me dar um passe livre e além de me permitir esbofeteá-la se eu quisesse. Sabia que naquele momento precisava sair. De fato, ela foi muito generosa durante o divórcio. Mudou-se novamente para a casa dos pais e assinou um plano de paternidade compartilhada muito bem elaborado, emitido pelos tribunais. Avançando 3 anos, encontrei minha agora noiva por acaso. Estava em uma livraria com um amigo e estávamos falando sobre mitologia egípcia quando essa mulher linda se aproximou para corrigir minha pronúncia dos deuses e cidades egípcios. Não preciso dizer que fiquei imensamente impressionado, não só pelo conhecimento dela, mas também pelo fato de ela mesma ser egípcia. Trocamos números, o que eventualmente nos levou a sair. Quando finalmente propus casamento, foi em frente à árvore de pêssego que havia plantado anos atrás. Me ajoelhei, mas antes de obter minha resposta, ela correu para dentro de casa e saiu com o anel também. Acontece que estava planejando me propor casamento e queria que eu também tivesse um anel. Embora estivéssemos felizes, a ex-mulher começou a interferir novamente. Ela não conseguia aceitar meu novo relacionamento e tentava causar problemas. Tivemos que lidar com muitas situações desagradáveis por causa dela, mas sempre ficamos firmes. Agora, estamos planejando nosso casamento e não podemos esperar para começar nossa nova vida juntos.